Bom dia a todos, irmãos. Bom dia aí em casa também. Os irmãos podem começar a tomar os seus lugares aqui. E podemos ficar de pé. Aí em casa também convido as pessoas a ficarem de pé. Vamos louvar ao nosso Senhor com toda a nossa alegria. E vamos louvá-lo com um coração sincero. Pode ser? Sim. O primeiro turno teve mais entusiasmo. Pronto, já foi melhor um bocadinho. Vamos lá, então.
Jesus, ó Rei, toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ó Rei, toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus, bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Salva de palmas ao nosso Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu canto esta música e fico sem fogo por mais. Mas o que é engraçado, eu estava a pensar, eu estou a ficar sem ar, mas a próxima música nós cantamos enquanto eu respirar eu vou louvar o Senhor. E é isso que nós temos que pensar. Enquanto nós pudermos, nós queremos louvar o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. E é isso que vamos continuar a fazer. Glorioso Deus, glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador, grande Salvador. Só a ti
Vamos ter agora o nosso tempo de oração, como é habitual e é muito importante fazê-lo em família. Vamos continuar a orar pelas pessoas que nós temos vindo a orar, mas também pelo David, que ele foi operado e arrancou 2 dentes e está cheio de dores, e vamos orar pela recuperação dele. Como já repararam, ele não está aqui. Vamos orar por ele, vamos orar pela Rita, que o Rui e a mãe do Rui estão infectados, então nós vamos orar por eles e que Deus possa usar esta oportunidade para se revelar à vida deles. Vamos também orar pela irmã Estela, que foi operada de urgência. Vamos orar por ela, pelo irmão Mário, e vamos continuar a orar pelas pessoas que temos vindo a orar, a dona Fátima, a irmã Elisa, a irmã Benilde, o pai da Liliana. E eu pedi a alguém do nosso meio que possa levantar a sua voz.
Bom dia a todos aqui presentes e lá em casa também. Eu gostaria que abrissem as Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Versículos 5 e 6. Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence.
Serão para mim um reino de sacerdotes e um povo consagrado. É isto que deves transmitir aos israelitas. Esta passagem é uma passagem que Deus fala com Moisés para que transmitissem ao povo de Israel esta mensagem. E nos dias de hoje, Deus continua-nos a pedir isto, que sejamos obedientes, que sejamos fiéis ao seu concerto. E mais abaixo ele diz: serão para mim o meu povo preferido. Isto traz consolo. Eu quero pertencer a este povo preferido pelo nosso Deus. E isto é tão maravilhoso. Nós nada merecemos. Somente Ele pede que sejamos obedientes e fiéis. E é este o meu desejo e o meu desafio para todos nós. Ele diz: transmite isto ao povo de Israel. E o Senhor esta manhã quer transmitir isto ao seu povo, à sua igreja. E uma forma de nós também podermos ser obedientes é levantando as nossas ofertas, ofertando com as nossas ofertas. E é isto que nós vamos fazer. Senhor, nós damos-te graças, Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui esta manhã. Senhor, a minha oração esta manhã é que nos ajudes, Senhor, realmente a ser obedientes, a sermos fiéis, Senhor, fiéis em tudo, Pai, no nosso viver, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu disses que nós seremos o Teu povo preferido. Senhor, obrigada, porque nada merecemos para que nós possamos ser o Teu povo preferido. Muito obrigada, Deus. Senhor, eu Te entrego, Senhor, todas estas coisas. Em nome de Jesus, amém. Sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante
Amém. Amém. Deus é por nós. Amém. Deus é por nós e nunca nos podemos esquecer disso. Principalmente quando... Podem sentar. Principalmente quando os dias são maus, como os dias que estamos a viver hoje. É a hora para lembrar que Deus é por nós. Deus é por todos aqueles que... Deus é por todos aqueles que querem estar com Ele. Deus é por todos aqueles que o recebem. Deus é por todos aqueles que estendem a sua mão e se unem a Ele, porque a mão dele está estendida. A mão dele está estendida para nós, está estendida para cada um de nós. Então, quando os dias são maus, como os dias que estamos a viver, é hora para lembrar isto. E não só para lembrar, mas para ter este discurso. Para ter este discurso, porque às vezes o nosso discurso é um discurso em nada diferente de quem não sabe que Deus é por si. É um discurso em nada diferente de quem não sabe que Deus é por si. É um discurso de ai, está tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Está tudo mal, tudo mal, tudo mal. Ai. É um discurso assim. Isso não é discurso de igreja. Também não é bom aquele discurso também não é bom aquele discurso aliado da realidade. Como se estivesse tudo ótimo. Também não está tudo ótimo. Mas Deus é por nós. Não é? Nenhum desses discursos é de igreja. O discurso do ai, está tudo tão mal, tão mal, tão mal. E o discurso do... não há nada, não há problema nenhum, está tudo ótimo. Isso também não é... Não é um discurso da igreja. Não é o discurso da igreja. O discurso da igreja é um discurso de pés na terra, mas olhos no céu. Amém? Esse é o discurso da igreja. Pés na terra, mas saber, Deus é por mim, eu não tenho medo. Tenho cuidado, mas não tenho medo. Esse é o discurso. E vamos ter esse discurso, porque é agora. É agora. Nós somos chamados para este tempo. A igreja é chamada para este tempo. Então vamos nos levantar agora. É hoje. É agora, na pandemia. Não é amanhã. Não é quando está tudo bem que a gente diz que está tudo bem. É agora que a gente diz, Deus é por nós. Deus é por mim. Eu tenho confiança, eu tenho fé. Que Deus vai ser por mim, que Deus vai cuidar de mim. Que eu vou estar com Ele, independentemente do que aconteça. Então esta é a hora para ter esse discurso. E para ficar firme, para ficarmos firmes. Também para lembrarmos esse discurso. Vamos estar juntos. Os cooperadores da igreja, aqueles que servem na igreja, vão estar juntos no dia 30, para colocarem já na vossa agenda, sábado, dia 30, às 10h30 da manhã. Vamos estar juntos para refletirmos sobre que tipo de igreja queremos ser, agora para este ano de 2021. Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de discurso queremos ter? Que tipo de visão queremos ter? Vamos estar juntos para falar sobre isso. Okay? Então, marquem já na vossa agenda. E antes de irmos à palavra, as nossas crianças podem ir para as suas classes. Portanto, a ansiedade é muita. A ansiedade é muita. E nós hoje vamos terminar a carta aos Hebreus. Esta era a parte que vocês diziam, foi uma viagem. Foi uma viagem alucinante. Foi uma viagem de muita aprendizagem. Pelo menos para mim, espero que para os irmãos também. Este é o 52º sermão, 52ª mensagem de Hebreus. Começámos em 2018. Né? Estendeu-se, esticou-se um bocadinho, foi. Esticou-se um bocadinho. Mas detivemos-nos nesta carta, a entender porque é que Jesus ele é supremo, porque é que Jesus ele é superior a tudo e porque é que nós o devemos ter no centro da nossa vida. E agora vamos terminar
vamos terminar com chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro esta carta. Estamos no capítulo 13 e vamos para o versículo 17. E é a continuação das recomendações finais do autor aos Hebreus. As recomendações finais que são muito, muito, muito importantes. Aqui em todo o capítulo 13. No capítulo 13 ele fala de coisas tão fundamentais, não é? E não menos fundamental é aquilo que vamos falar hoje. Vamos ler. Hebreus 13, versículo 17. É melhor acender aí a luz 3, que é para quem está com Bíblia em papel não se sentir discriminado, não é? Senão só vê quem está com telemóvel. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso não vos serviria de nada. Continuem a orar por nós. Estamos certos de ter a consciência limpa, porque desejamos proceder retamente em todas as situações. E peço-vos muito especialmente para orarem por mim, para que eu possa estar de volta no vosso meio o mais depressa possível. Que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança, vos conceda aquilo de que precisam para realizarem a sua vontade. E que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Glória a Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Peço-vos, irmãos, que deem ouvidos ao apelo que em breves palavras vos fiz. Sabem que o nosso irmão Timóteo já está em liberdade. Se ele vier a tempo, hei de levá-lo comigo quando vos for visitar. Deem cumprimentos nossos a todos os responsáveis da vossa comunidade e a todos os outros irmãos. Os irmãos da Itália também vos mandam saudações. No fim da sua carta, o autor aos Hebreus, ele opta por falar aqui de alguma coisa muito, muito, muito importante, muito fundamental. Ele fala de liderança. Fala de liderança. Fala de haver confiança em quem lidera, confiança em quem lidera, e obediência que vem então como fruto dessa confiança. É por isso que ele no versículo 17 ele diz: tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes. As pessoas que nos lideram nós temos que colocar uma dose de confiança nelas, não é? Já sabemos que 100% de confiança nós só colocamos em Deus, porque só Ele é perfeito, mais ninguém é perfeito. Então não podemos colocar 100% da nossa confiança em alguém que não é perfeito. Mas temos que colocar a nossa confiança em quem nos lidera. Porque não há relacionamentos sem confiança. Não pode haver relacionamentos saudáveis sem confiança. Confiança é um pilar fundamental dos relacionamentos. A confiança constrói-se, certo? É uma coisa que se constrói. Ninguém que é líder pode dizer: tens que confiar em mim, porque eu sou o teu líder. Porque a confiança não funciona assim. A confiança não é imposta. A confiança constrói-se. A confiança ganha-se. É um prémio, é um privilégio. Não é uma coisa adquirida. Então, não há relacionamentos sem confiança, e a confiança constrói-se. A confiança constrói-se. É difícil de construir, certo? Porque nós precisamos de conhecer as pessoas para confiarmos nelas. Não conseguimos confiar em alguém que não conhecemos. E o processo de conhecimento dá trabalho. É um processo, né, em que vamos conhecendo, vamos confiando. Então é difícil de construir e é fácil de destruir. Não é? É isto, não é? É fácil de quebrar. A confiança é fácil de quebrar. Então é uma coisa delicada. A confiança é uma coisa delicada. Mas o propósito de Deus é sempre construir. O propósito de Deus é construir. É construir a confiança. É ajudar-nos nesse processo de construção da confiança. É sempre essa a vontade de Deus. Deus chora com relacionamentos quebrados. Não é? Lá em Provérbios, há uma passagem interessante que diz que Deus odeia 6 coisas e a 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª que a sua alma abomina? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Aquele que mina os relacionamentos. Deus odeia relacionamentos quebrados. E odeia aqueles que
que fazem do seu passatempo, do seu hobby, quebrar relacionamentos. Porque há pessoas que têm esse passatempo. Não é? Intrigas, falar aqui, falar ali, minar aqui, minar ali. Há pessoas que têm esse passatempo. Então é esse o propósito de Deus, é ajudar-nos a construir confiança. Confiança é um ingrediente fundamental para qualquer relacionamento. E é também um ingrediente fundamental para relacionamentos hierárquicos saudáveis. O que são relacionamentos hierárquicos? Uma hierarquia é alguma coisa oficial que está no papel. Cada um, quem trabalha aqui, quem tem um emprego, tem um chefe. E esse chefe é superior hierárquico. Está lá em cima na hierarquia. Aqui na igreja há superiores hierárquicos também. Há uma hierarquia. Há uma hierarquia. Há níveis diferentes de responsabilidade. Na família também há uma hierarquia. Os filhos são hierarquicamente inferiores aos pais. São. Pelo menos para já. Quer dizer, e não é assim, já não é assim em todo lado. Não é? Agora vemos muitos filhos serem hierarquicamente superiores aos pais. Isso já acontece cada vez mais, não é? Em muitas famílias. Os filhos é que são os reizinhos, eles é que mandam. Então, tem que haver confiança também nos relacionamentos hierárquicos. E a hierarquia é algo bom. É algo bom. Há correntes de pensamento que acham que a hierarquia é má. É uma coisa má. Uma estrutura hierárquica é uma coisa má. Por isso é que nascem movimentos que se calhar alguns já ouviram falar, outros não. Da Igreja Emergente, por exemplo. É um movimento que diz, a estrutura hierárquica é uma coisa má. Nós temos é que ser todos amigos, todos no mesmo patamar, toda a gente risca aqui, risca ali, partilha aqui, partilha ali. Não há liderança, não há estrutura, é tudo soft. Não é? Mas não é esse o modelo que nós vemos na Bíblia. Simplesmente basta uma leitura minimamente atenta para perceber que não é esse o modelo. Não é esse o modelo. Paulo diz que Deus chama uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Portanto, alguns são chamados para uma função específica de responsabilidade e formal, uma coisa formal e hierárquica. A Bíblia mostra-nos isso. É verdade que a Bíblia também nos diz, que Paulo também nos diz, para nos sujeitarmos uns aos outros no amor de Cristo. Também é verdade. Não é? Portanto, isso não isenta ninguém. Isso não deixa ninguém isento. Toda a gente, líder, não líder, tem que viver numa atitude de sujeição. Sujeição. Por exemplo, aqui na igreja, eu sou pastor, sou líder, mas há uma equipa de liderança, essa equipa, eu tenho que estar sujeito a ela. E essa equipa tem que estar sujeita a mim. E temos uma Assembleia Geral que vota e nós estamos sujeitos à Assembleia Geral. Não é? A Assembleia Geral tem muito poder. Por isso é que é preciso ter muito cuidado quando se vota. Um voto é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. E então, é verdade, tem que haver sujeição mútua. Estas duas coisas são reais. Há uma hierarquia, há uma estrutura hierárquica que tem que ser respeitada e também há, biblicamente, uma postura de sujeição mútua. Sujeitar-nos uns aos outros. Sermos mansos e humildes. Um líder não é suposto estar num pedestal. Não é suposto ser o suprassumo. Não é suposto ser o manda-chuva. Não é assim no reino de Deus. Nós temos o exemplo do nosso líder máximo, que lavou os pés aos discípulos, exatamente para mostrar isso. Jesus, ele, o líder máximo, ele fez algo completamente desconcertante, de sujeição. Ele lavou os pés àqueles que eram seus discípulos. Esse é o modelo. Esse é o modelo do reino de Deus. Então, a liderança está relacionada com a autoridade, com a hierarquia, sim, também com sujeição mútua, e em tudo isto não pode haver relacionamentos saudáveis sem confiança.
É essa confiança que leva à obediência genuína. Porque há aquela obediência de obriga, não é? Como muitos de nós, não é? Nos empregos, não é? Nos empregos temos que obedecer, quer gostemos, quer não, quer confiemos, quer não. A maior parte das vezes não se coloca essa questão da confiança, confias, não confias, mas pá, fazes o que eu te digo e mais nada. Não é? É assim. Mas para ser saudável, para ser uma obediência saudável, de coração, a confiança tem que estar lá na base. Tem que estar lá na base. Eu lembro-me que pessoas, eu como liderado, lembro-me de confiar, né? Confiar e obedecer a pessoas que me lideram, ainda hoje. Né? E também me lembro de situações em que a confiança foi quebrada. Né? A confiança foi quebrada. E que eu continuei a obedecer, mas também lembro-me de situações em que a minha consciência me disse, a minha consciência diante de Deus me fez desobedecer, sim. Porque havia coisas que não achei que não eram de Deus. E os líderes têm que entender que não têm todo o poder. E às vezes os líderes esquecem-se disso. Não é? Porque passam muito tempo lá em cima, às vezes. Passamos muito tempo lá em cima, às vezes esquecemos que não temos todo o poder. Temos que vir para baixo. Vir para baixo. Então eu podia usar esta passagem como muitos usam, eu já vi ser usada, para dizer, tenho que obedecer à liderança. Ponto final. Está aqui na Bíblia, tenho que obedecer. Ponto final. Mas não é isso que esta passagem nos mostra. Não é? Esta passagem mostra-nos que devemos confiar, sim, confiar, devemos construir confiança, devemos obedecer com base nessa confiança. E as pessoas que lideram devem cumprir também certas condições. Quais são essas condições? Está aqui pelo menos uma. Há muitas, mas está aqui pelo menos uma. No versículo 17, na segunda parte, diz: porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. As pessoas que são lideradas têm que confiar e obedecer. E quem lidera tem que se preocupar constantemente com o bem das pessoas que lidera, sabendo que vai ter de prestar contas a Deus. Portanto, há aqui uma reciprocidade. Há aqui uma reciprocidade. As duas coisas têm que andar lado a lado. E quando uma delas falha, não nos podemos surpreender que a outra também se deteriore. Os líderes, quando em vez de pensarem no bem das pessoas que lideram, pensam no seu próprio bem e em servir o seu próprio ego, não se podem surpreender quando as pessoas não têm coração para obedecer. Não se podem surpreender. É como no casamento. E estou a falar aqui de liderança formal, mas vamos pensar mais além disto. Porque todos nós temos algum papel de liderança. Todos nós. Nem que seja para liderar a nossa vida. Nem que seja para gerir a nossa vida. Não é? E todos nós somos liderados de alguém. Não é? Por exemplo, no casamento, esta reciprocidade tem que lá estar. Tem que lá estar. Não é? E às vezes os maridos, falando aqui contra a minha classe, não é? Às vezes os maridos olham para lá para Efésios, para aquela passagem muito gira, não é? Muito inspiradora, que diz: mulheres, obedeçam aos vossos maridos. Não é? E os maridos dizem: está aqui, pá, tens que obedecer. Mais nada. E esquecem-se do resto da passagem, que diz que os maridos têm que amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esquecem-se disso. E depois ficam surpreendidos quando não fazem isso e depois o outro lado também não acontece. Não é? É uma surpresa, mas não devia ser, porque estas duas coisas têm que andar sempre em reciprocidade. Não é? Obediência baseada na confiança e a sujeição. Obediência baseada na confiança e
e o preocupar-se constantemente com o bem das pessoas que estão a ser lideradas. Quem lidera no reino de Deus é chamado para se preocupar constantemente com o bem de quem lidera. Fazer do bem de quem lidera... Tudo bem? Alguém a tentar fugir? Alguém a tentar fugir. Agora estou curioso. Pá. Houve um que fugiu, se calhar. Já está. Já voltou para a sua cela. Então, quem lidera no reino de Deus é chamado para se preocupar constantemente com o bem daqueles que são liderados. E portanto, já sabem, essa reciprocidade tem que estar aqui. Né? Há realidades em que isto está muito, muito, muito longe. Né? Há realidades em que o líder está lá em cima, num pedestal, e o líder pode fazer o que ele quiser. Pode fazer, mesmo viver de uma maneira completamente contrária à palavra. Mas é o líder, é o ungido do Senhor. Não é? Vive de qualquer maneira, mas é o líder, portanto pode. A ralé, os pequeninos é que não. Mas o líder sim. Não é? Há realidades assim. E nós vemos essas realidades. Não é? Muitas vezes nos empregos, os chefes são os piores. São os que roubam mais. Não é? Mas podem, porque são chefes. Não é? São os menos íntegros. Às vezes são os menos íntegros. Mas podem, porque são chefes. E essa realidade as pessoas transportam-na para a igreja muitas vezes. Muitas vezes. Há muitas realidades assim. E depois os pastores, isso alimenta, os pastores e líderes alimentam-os, e eles incham. Não é? Incham. E depois a coisa explode, mais cedo ou mais tarde explode. Mais cedo ou mais tarde explode. Há escândalos que às vezes vêm ao de cima. E é triste, é muito triste. E são públicos. Não é? Por exemplo, de líderes que perderam todo o seu ministério, perderam toda a sua credibilidade, porque eram umas bestas quadradas. Não é besta no sentido de Apocalipse. É uma besta. Sabem que é uma besta quadrada. Não é? Uma besta quadrada. No sentido do trato. Não é? Há um ministério que não foi há muito tempo, há poucos anos, que caiu completamente nos Estados Unidos por causa disso, porque as pessoas começaram a falar, começaram a vir ao de cima. É uma besta. Uma besta. Manipula as pessoas, esmaga as pessoas, trata mal as pessoas, porque é o líder. E isso mais cedo ou mais tarde cai, a bolha rebenta. Então aqui, irmãos, é assim, aqui nós temos que aprender isto. Não é? Aprender a obedecer e a confiar, não é? Ou confiar, ou a obedecer na base da confiança, construir a confiança para obedecermos e pôr o bem dos outros à frente. Pôr o bem dos outros à frente, do meu ego, daquilo que eu gostava que acontecesse. Essa é a parte da liderança. Não é? O autor aos Hebreus agora fala um bocadinho de quem é liderado. Não é? Quem lidera tem esta responsabilidade. Tem que entender que as pessoas obedecem na base da confiança. E a confiança constrói-se. Não é? E depois fala um bocadinho da parte de quem é liderado. Mas antes disso, antes passamos para essa parte, só para pormos aqui, porque o reino de Deus, irmãos, não é tudo a preto e branco. Nós gostávamos que fosse tudo a preto e branco. Por isso é que às vezes fala-se desta passagem neste sentido. Tens que obedecer. Está aqui escrito, mais nada, acabou. Mas as coisas não são sempre a preto e branco. Há coisas que há preto e também há branco. Mas também há cinzentos. Há muitos cinzentos. E esses cinzentos são para ter em conta. Agora eu faço uma pergunta. Os fariseus, no tempo de Jesus, acham que eles eram dignos de ser obedecidos? Não? É uma pergunta com rasteira. Eu devia ter dito. Vamos a Mateus 23. Mateus 23.
Uma passagem que, quando eu descobri, surpreendeu-me muito. Ainda hoje me surpreende, mas já percebo o que é que Jesus queria dizer com isto. Mateus 23, versículo 1. Jesus falou depois à multidão e aos seus discípulos desta maneira: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Tudo o que eles vos mandam, devem aceitá-lo e pô-lo em prática. Mas não imitem o que eles fazem. É que eles dizem uma coisa e fazem outra. O que é que Jesus diz? Tudo o que eles mandam, devem aceitá-lo e pô-lo em prática. Porque eles têm autoridade para explicar a lei de Moisés. O que é que Jesus está aqui a dizer? Por carga d'água é que ele diz uma coisa destas? Não é? Para o povo obedecer aos fariseus. Porque ainda que os líderes sejam hipócritas, como os fariseus eram, ainda que os líderes sejam hipócritas, se aquilo que eles dizem está de acordo com a palavra de Deus, eles devem ser obedecidos. Da mesma maneira que os fariseus ensinavam a lei de Moisés, e na medida em que eles ensinavam a lei, Jesus dizia para o povo lhes obedecer. O líder ser imperfeito, e às vezes muito imperfeito, não é justificação para eu desobedecer. Só porque o líder é mau. Porque se aquilo que ele diz está de acordo com a palavra, verdade é verdade, venha da boca de quem vier. E a gente às vezes descarta a verdade só porque vem de certas bocas. Mas verdade é verdade. Venha da boca de quem vier, mesmo da boca do mais hipócrita de todos. Portanto, achávamos que era assim, eu não confio, a minha confiança foi quebrada, então agora tenho licença para desobedecer. Não é bem isso. Não. Agora, outro lado, Jesus disse isso, mas ele não deixou os fariseus em paz. Ele não os deixou em paz com a sua hipocrisia. Ele tocou nas feridas. Ele mexeu nas feridas. Portanto, da mesma maneira, ou ao mesmo tempo que ele disse ao povo para obedecer, para fazer aquilo que eles diziam na medida em que eles ensinavam a palavra de Deus, a revelação que eles tinham, não é? Da lei de Moisés. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também os massacrava por causa da hipocrisia deles. Não é? Se lemos o resto deste capítulo, não é? Esquecemos facilmente do primeiro versículo, dos primeiros 3 versículos, porque nós lemos aqui: ai de vós, fariseus da lei, ai de vós, doutores da lei, fariseus fingidos, ó cegos, raça de víboras, serpentes. Não é? Portanto, ao mesmo tempo que há um dever de obediência, também há um dever de lidar com aquilo que está errado. Então aqui, irmãos, fica já este aviso. Se a liderança aqui começar a parvalhar, não é? Se vocês virem hipocrisia na vida de quem lidera aqui, não fiquem parados. Não fiquem parados. Não é? E se ninguém aqui vos ouvir, há gente fora daqui que tem autoridade connosco para nos fazer perguntas. Não é? Estamos ligados à casa da cidade, não é só para dizer que estamos ligados, é porque nós prestamos contas uns aos outros. Não é? Portanto, se alguém aqui começar a parvalhar e a ser hipócrita, não é só obedecer e mais nada, não. Há que lidar. Há que lidar com as coisas. Porque senão isto é como um tumor. Não é? Vai crescendo, e se não for tratado, cria metástases e espalha-se por todo lado e depois está tudo estragado. Quanto mais tempo demorar, pior a ser tratado. Então, para os liderados, nós que somos liderados também, qual é que deve ser a nossa postura? Versículo 17 ainda, na última parte, dizem: procurem ajudá-los, a quem? Aos líderes. Por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso não vos serviria de nada. Há uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Uma escolha. Estamos cá para ajudar, estamos cá ou onde estivermos, para ajudar, para ser facilitadores, ou para ser sempre pedras no sapato, sempre a levantar questões, sempre a fazer filmes, a levantar problemas, com tudo e com nada.
Não é? Eu lembro-me sempre, isto ficou-me assim na memória como um exemplo para a vida. Não é? De pessoas, umas pessoas que vieram aqui à igreja há muito tempo, e que um dia pediram-nos para trocarem de lugar. Porque havia um grupo grande de pessoas que tinham que ficar juntas. Era um desafio jovem. Sabe o que é que essas pessoas fizeram? Nunca mais apareceram aqui. Isto é de respirar de alívio. Ainda bem que foram embora. Fogo, ainda bem. Porque se isso é um problema, o que é que seriam as outras coisas? Mais profundas e mais graves. Fogo. Melhor é que não tivesse sido assim, não é? Que as pessoas tivessem outra atitude. Uma atitude diferente. Esta atitude que está aqui. Não é? Ajudar os líderes a fazer o seu trabalho com alegria. E não com queixumes. Sempre com queixinhas, com lamentações. Mas porquê isto? Mas porquê aquilo? Mas porquê é que não é assim? E porquê é que não é assado? Não é? Há quem viva para isto. Há quem viva para isto. Graças a Deus. Dou muitas graças a Deus por esta igreja. E porque a atitude geral das pessoas aqui é mesmo para facilitar. Ninguém anda aqui que tem o hobby de fazer a vida negra a quem está em liderança. Porque há muita gente assim, muita gente assim. O hobby delas é fazer a vida negra a quem está em liderança. É criar o máximo de dificuldades possível. São opções de vida, não é? Criar o máximo de dificuldades possível, com tudo e com nada. Então essa é a escolha que temos que fazer. Mesmo quando não concordamos, mesmo quando há alguma coisa que está errada, há coisas erradas, mas há formas saudáveis de chamar a atenção para isso e formas destrutivas de chamar a atenção para isso. Há formas apropriadas, saudáveis, boas, de lidar com o que está errado. E há formas destrutivas. A forma construtiva é eu ir ter com a pessoa. Ir ter com a pessoa e vamos pensar juntas. Olha, eu estou-me a preocupar com isto. Isto preocupa-me. E ouvir. Ir para ouvir. Outra atitude é ir já com o filme todo feito. Já fiz o filme todo. Não há nada que possas dizer que me faça mudar de ideias. É uma atitude destrutiva. Não há argumentos. Não dá para conversar porque a pessoa já tem tudo arrumado. Qual é que vai ser a nossa forma de participar? Temos que fazer essa escolha. E não estou a falar só da igreja. Em todo o lado onde nós estivermos. No trabalho, na família. Qual é que vai ser a nossa forma? Vai ser para criar questões com tudo e mais alguma coisa? Com toda a porcaria? Criar questões e mais questões e mais questões? Ou vai ser para facilitar? Vamos aqui ter um compromisso com a paz. Não a paz a todo custo. Não paz a todo custo. Porque há paz podre também. Também não queremos paz podre. Queremos uma paz verdadeira e genuína. Mas um compromisso com a paz. E lidar com as coisas de uma forma saudável. Essa é a escolha que temos que fazer. Diz aqui o autor aos Hebreus, com queixumes, isso não nos serve para nada. Viver a vida assim, com lamentaçõezinhas e queixumes, isto não nos serve para nada. Sabem porquê? Porque quem ocupa o seu tempo todo com lamentações e com queixumes, na realidade nunca trata nada. As coisas estão sempre iguais, porque a atitude é só queixinhas. E quando nós passamos o tempo a queixar-nos, nunca pomos a mão na massa para resolver. Continuem a orar por nós. Diz aqui no versículo 18. Continuem a orar por nós. Orar por quem está em liderança. Orar por quem tem a responsabilidade. E o autor aos Hebreus pede oração. E é tão importante orar por quem tem responsabilidade. Porque é um peso. E não falo só da liderança na igreja. Orar, por exemplo, pelos nossos governantes, os nossos políticos. É tão fácil cascar neles agora, não é? É-se preso por ter cão e preso por não ter. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum partido político, nem nada disso. Mas é difícil, não é? Porque se não fizessem no Natal, não abriram no Natal, e as pessoas vão estar sozinhas, e o Natal. Abriram no Natal, agora a coisa está assim. E agora deviam ter feito de outra maneira. Sim, agora é fácil, não é? Mas orar por quem está em responsabilidade. Quem está em responsabilidade sobre nós no emprego. Não é? Há um peso associado à responsabilidade. E só o sente quem está em responsabilidade. Por muita empatia que se tenha, e é bom ter empatia, colocar-nos no lugar do outro, pensar como é que deve ser, como é que será. Se calhar não é fácil.
Mas só quem está lá é que sente. Mesmo. E então é preciso oração. O autor aos Hebreus dizia: estamos certos de ter a consciência limpa, porque desejamos proceder retamente em todas as situações. Líder. Quem é que é líder aqui? Toda a gente. Toda a gente tem um papel de liderança. Desejo de proceder retamente em todas as situações. Há esse desejo. Isso faz uma diferença enorme. Não é? Porque o autor aos Hebreus, ele não diz temos a consciência limpa porque fazemos tudo bem. Nunca erramos. Ele diz isso. Não, ele diz temos a consciência limpa porque desejamos proceder retamente em todas as situações. É o máximo que nós podemos fazer. É ter esse desejo real, um desejo real. Não é um desejo fraquinho que depois não se traduz em nada. Um desejo real de proceder retamente, de fazer a coisa certa, de fazer a vontade de Deus em cada situação. E esse desejo é a receita, é o primeiro passo. Um coração que deseja, um coração que se aplica. Eu tenho andado a ler o livro de Provérbios ultimamente e fala de sabedoria, da sabedoria, e no capítulo 2 ele diz aplicar o coração a buscar a sabedoria. Aplica o teu coração a buscar a sabedoria. Ter um coração aplicado a buscar a sabedoria de Deus para fazer a sua vontade, para fazer tudo segundo a sua vontade. Vamos falhar, sim, vamos falhar. Mas se o desejo está no nosso coração, nós vamos voltar a tentar. Não é? Se o desejo está no nosso coração, nós vamos aprender com os erros. Agora, se não há este desejo, se este desejo não é suficientemente forte, não vamos ter a consciência limpa. E é tão bom ter a consciência limpa. Desejar proceder retamente em todas as situações. O autor aos Hebreus, ele pedia especialmente para orarem por ele. Porquê? Porque ele queria estar de volta no meio daqueles para quem escrevia. Né? No versículo 19 ele diz isso. Ele tinha um desejo de estar com as pessoas. E um líder tem que querer estar com as pessoas. Tem que querer estar com as pessoas. E nós, às vezes, o que queremos só é fugir. Né? Na família, às vezes, o que queremos só é fugir. Mas isto tem que ser também uma característica na vida de um líder. Tem que ser uma pessoa de pessoas. Temos que estar disponíveis para as pessoas. Porque liderar é cuidar de pessoas. Acima de tudo, também há gestão, também há administração, isso também é muito importante. Também temos uma dimensão de ser gestores. Até uma casa, é preciso gerir uma casa, é preciso fazer contas, é preciso fazer compras. Há logística. E um líder tem que também cuidar disso. Mas principalmente é cuidar de pessoas. Principalmente. E o resto, a administração, existe para servir as pessoas. As estruturas existem para servir as pessoas e não para esmagá-las. Orar e o autor aos Hebreus entra aqui na parte final, na saudação final, se virem aí o título da vossa Bíblia. A Bíblia para Todos, pelo menos, tem este título. Saudação final. Ele termina e termina da melhor maneira possível. O que é que ele faz? Ele tira agora o foco das pessoas. Ele falou dele, falou da equipa dele, falou dos líderes lá, dos leitores, daqueles para quem ele escrevia, e agora ele tira o foco, o holofote dessas pessoas e põe o holofote em quem? Em quem ele deve estar. No único líder perfeito que existe. O grande pastor das ovelhas. Deus, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor. O grande pastor. O único que é digno de toda a confiança e de toda a obediência. Não há desculpa nenhuma para não obedecer a Deus, porque Ele é perfeito. Então Ele tem o nosso bem continuamente no seu coração.
Ele é por nós, como cantávamos. Ele tem o nosso bem no seu coração. Então obedecer-lhe é sempre seguro. É sempre indicado. Que esse Deus que venceu a morte, que ressuscitou Jesus, e esse Deus que selou com o seu sangue a eterna aliança, esse Deus que deu o seu Filho por nós, que deu a sua vida por nós, que veio morrer por nós, e esse Deus que provou ser o líder mais sacrificial, o líder que mais ama, que mais sacrifica. Ele provou isso. Ele fez uma aliança, ele fez isso para fazer uma aliança connosco. Que esse Deus, que venha desse Deus, no versículo 21, vos conceda aquilo de que precisam para realizarem a sua vontade. É dele que vem aquilo que nós precisamos para fazer a sua vontade. É impossível ser um líder à imagem de Jesus sem ele nos conceder aquilo que nós precisamos para fazer a sua vontade. Não dá. Porque um líder à imagem de Jesus é um líder que dá tudo pelas suas ovelhas. Sejam essas ovelhas quem forem. Não é? Um homem em casa que dá tudo pela sua família. Não é? Esse líder precisa de recursos que ele próprio não tem. E esses recursos têm que vir de Deus. Porque para nós amarmos, temos que receber o amor com que Ele nos amou primeiro. Ele dá-nos o que precisamos, mas Ele não faz só isso. Ele também faz em nós, essa é a oração do autor aos Hebreus, que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Então Ele dá-nos tudo o que nós precisamos e depois faz em nós. Não é? Qual é a nossa parte? Não é? Se Ele nos dá o que nós precisamos e depois Ele faz em nós, Ele trabalha em nós para fazermos aquilo que é agradável à sua vontade, qual é a nossa parte? É deixá-lo fazer. É deixá-lo. Tentar não estragar muito. Deixá-lo fazer e, claro, pôr pés ao caminho. Ter o coração firme, como o autor aos Hebreus disse no capítulo 13. Ter o coração firme, pôr pés ao caminho e deixá-lo ser Deus. Deixá-lo ser Deus na nossa vida. Deixa Deus ser Deus. Se é difícil para mim, é difícil para ti, então deixa Deus ser Deus. Porque aquilo que tu precisas vem dele e Ele vai fazer em ti aquilo que é preciso para que tu faças a sua vontade. Que essa oração do autor aos Hebreus que seja a nossa oração pelas pessoas que estão à nossa volta e que essa oração seja respondida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus faça em nós, que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e Ele faça em nós aquilo que for agradável a Ele. E que como líderes nós tenhamos este desejo ardente, um desejo ardente de fazer tudo segundo a vontade de Deus. Em cada área da nossa vida. Nas finanças, na educação dos filhos, na nossa cidadania, né? Quando nós nos conduzimos na nossa cidade, na nossa vida social, no nosso casamento, nas nossas amizades, sermos leais com aqueles a quem nós chamamos amigos, pedir ajuda quando precisamos, proceder retamente é reconhecer a fraqueza e pedir ajuda também, que é uma dificuldade muito grande. Muitos de nós, se calhar quase todos, temos dificuldade em pedir ajuda. E depois as coisas deterioram-se. Não partilhamos a vida, guardamos tudo para nós e depois as coisas deterioram-se. Às vezes para lá do ponto de restauração. Peço-vos, irmãos, que deem ouvidos ao apelo que em breves palavras vos fiz. Não sei se o autor aos Hebreus está a dizer isto da carta toda, em breves palavras, ou se ele está a dizer isso só do que ele falou nesta última frase.
Ahm, mas ele pede que ouçam o apelo. Vamos ouvir este apelo. Vamos ouvir o apelo da carta aos Hebreus, que é Jesus Cristo é supremo. Então ele tem que estar no centro e depois temos que viver com ele no centro. Vamos ouvir este apelo e vamos deixar Deus ser Deus. Amém? Ele aqui nos últimos versículos fala muito de coisas muito pessoais. É dele, é do autor. Sabem que o nosso irmão Timóteo já está em liberdade. Não é? Aqui há muita discussão sobre quem é o autor aos Hebreus, o autor da carta. Não é? Aqui, quem acha que é Paulo, que escreveu, diz assim, está a ver? Está aqui. Não é? Foi Timóteo. É Timóteo, ele fala de Timóteo. Se foi Paulo que escreveu esta carta, é a única carta em que ele não se identifica no início. Que ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, etc, etc. É o único. E não é só por isso que há muita gente que acha que não foi Paulo que escreveu, é por causa do estilo e etc. Mas isto também não interessa muito, não é? São curiosidades. Se nós tivéssemos que saber, estava aqui. Não está aqui. Não é muito importante gastarmos muito tempo com isso. Mas é interessante estas notas pessoais no fim das cartas, em que vemos o tipo de relacionamento que existia na igreja, né? Entre os líderes e os liderados. Ele já disse que ele pedia orações para poder estar com eles o mais depressa possível. Ele não era um líder distante, era um líder que queria estar presente. Né? E aqui, deem cumprimentos nossos aos responsáveis, aos outros irmãos. Os irmãos de Itália também mandam saudações, porque havia este desejo de estar juntos. Não é uma boa mensagem para os tempos de pandemia. Não é? Precisamos de aproveitar as oportunidades que temos para estarmos juntos. Não é? Estarmos juntos aqui, juntos presencialmente sempre que for possível, e isso era o desejo do autor aos Hebreus, o desejo máximo dele era estar lá. Não é? E isso é a prioridade. Mas também de outras formas. Não é? Ele escreveu esta carta para comunicar com as pessoas, porque ele queria também, de alguma forma, estar ligado a elas. Então vamos aproveitar as oportunidades para estarmos ligados, seja online, seja como for. Não é? Vamos aproveitar para estarmos juntos, para estarmos ligados. Amém? Vamos orar, podemos ficar de pé. Vamos orar em dois sentidos. Vamos orar pelos líderes. Amém? Vamos orar pelos líderes aqui na igreja. Vamos orar pelos líderes no nosso país também, que têm este peso tão grande nesta altura. Vamos orar também por nós que temos papéis de liderança também, pelas famílias. Não é? Eu vou pedir a alguém que possa orar por isso, e eu depois vou orar para que Deus nos dê um coração humilde, manso e humilde, para sermos obedientes também. E honrarmos aqueles que estão em liderança sobre nós. Então alguém possa orar por essa parte, pela liderança. Levanta a sua voz. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Amém, Senhor. Amém, Deus. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos que tudo o que nós precisamos para fazer a Tua vontade vem de Ti e que és Tu que operas em nós também para nós vivermos e sermos aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Deus, e pedimos-te que nos dês um coração manso e humilde, como o coração de Jesus, que nos dês, que vires os nossos olhos para olharmos para o Mestre e seguirmos o seu exemplo, Senhor. Sermos liderados que estão para ajudar, que estão para facilitar e não para gratuitamente ser pedras no sapato. Deus, também oramos para que nos dês discernimento para perceber o que é que precisa de ser trabalhado, confiança que precisa de ser reconstruída, relacionamentos que precisam de ser colocados em ordem, coisas que ficaram para trás e que estão mal e que precisam de ser corrigidas, se houver essa possibilidade. Deus, desperta-nos para isso, para que possamos viver realmente com Jesus Cristo no centro da nossa vida e não seja apenas uma coisa de palavra, não seja apenas uma coisa só de uma coisa que se diz, um chavão, mas que seja algo real, Senhor. E que a nossa vida reflita isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Pôr em prática a palavra de Deus? Amém. Vamos, ainda antes de terminar, cantar os parabéns. Meninos, vamos chegar no fim, mas pronto. Pois é. É verdade. Vamos cantar os parabéns a eles. O nosso irmão Adalberto também fez anos. Zé, ele que cria-lhe uma página de Facebook, pá, só para receber parabéns no dia de anos. O nosso irmão Humberto também e a Luciana fizeram anos de casado. Não, desculpa, o Humberto fez anos e a Rossana e o Anderson fizeram anos de casados. Assim é que é. Então vamos cantar os parabéns para eles também. Vê se vem aí o Simão e o Helder, também fizeram anos. É uma semana cheia de festa. Graças a Deus. Vamos lá cantando, eles vão entrando. Não é? Agora não é recolher obrigatório a uma, não é? Agora temos mais tempo. Dizer também que vai sair hoje o 5º episódio do podcast, também, do Cristo ao Centro. Portanto, podem usar o vosso tempo de confinamento para ouvir. Aí está, o aniversariante. Quantos é que fizeste, Simão? 5? E o Helder, vem aí? Está aqui? Está bem. Ei, o aniversariante. Vamos lá cantar os parabéns. Depois tem aqui a casinha, quem quiser vir pôr a moedinha na casinha, pode pôr. Então vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns a você. Te abençoe. Para os nossos irmãos, uma salva de palmas.
Podem dar os parabéns aos aniversariantes, também online. E vamos ficar por aqui. Que Deus vos abençoe. Que tenham uma boa semana, um bom domingo em segurança. Amém. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser